Muito se fala acerca do livre-arbítrio. Uns consideram uma ilusão, outros veem como uma dádiva divina para a nossa evolução espiritual. Afinal, existe ou não o livre-arbítrio? Uma das principais ideias contrárias ao livre-arbítrio é o determinismo, ao estabelecer que todas as ações são causadas por fatores pretéritos, e o fatalismo, ao defender que eventos são inevitáveis e não podem ser alterados. Na visão fatalista, as ações humanas são consideradas como parte de um destino previamente estabelecido, e não há possibilidade de mudar o curso dos acontecimentos. Outra perspectiva contrária ao livre-arbítrio é o materialismo, ao afirmar que a mente, as emoções e a consciência são produto de processos físicos ou químicos no cérebro. Assim, o livre-arbítrio seria uma ilusão, pois as escolhas são meras consequências de processos cerebrais. O behaviorismo é uma escola de pensamento psicológico que enfatiza a influência do ambiente nas ações humanas. Os behavioristas argumentam que as ações são respostas a estímulos ambientais e que o comportamento é aprendido através de processos de condicionamento. Isso contraria a ideia de que somos capazes de tomar decisões livres, independentes de fatores externos, o que se traduz na inexistência do livre-arbítrio. O determinismo, como dito, é a visão de que todos os eventos são causados por acontecimentos pretéritos e que cada ação ou decisão é o resultado de uma cadeia de causas. Essa ideia traz à tona a questão: se tudo é determinado, onde fica o nosso livre-arbítrio? Filósofos deterministas argumentam que, se pudermos traçar a situação atual até eventos passados, a ideia de um livre-arbítrio verdadeiro se torna problemática. Um dos exemplos clássicos é a analogia de uma mesa de sinuca, onde cada choque entre as bolas é previsível com base na força e no ângulo que atinge a bola branca com o taco. Essa abordagem sugere que, assim como as bolas, nossas decisões poderiam ser apenas inevitáveis, seguindo uma lógica causal. No entanto, isso leva a questionamentos sobre responsabilidade moral. Pois, se não somos os verdadeiros agentes de nossas escolhas, podemos ser responsabilizados pelos nossos atos? Modernos neurocientistas, como Daniel Wegner, provocam uma reflexão profunda ao afirmar que a nossa percepção de ações livres pode ser uma mera ilusão da vontade. Segundo ele, o que interpretamos como decisão consciente é frequentemente apenas um processo que ocorre no cérebro antes de termos consciência dele. Esse conceito coloca em xeque a ideia de que temos plena autoria sobre nossas ações. Os estudos de neuroimagem têm mostrado que atividades do cérebro que levam a decisões podem ocorrer frações de segundos antes de termos a consciência de que estamos prestes a agir. Isso sugere que,
embora pensemos que controlamos nossas decisões ativamente, na verdade, estamos apenas tomando conhecimento de uma escolha que já foi feita. Esse ponto de vista gera um desafio interessante para a filosofia moderna. Se as ações são determinadas e nossa consciência é uma ilusão, em que medida podemos ser responsabilizados moralmente? Essa indagação nos leva a reconsiderar a essência do livre-arbítrio e seu impacto em nossa compreensão da ética. Pelo visto até aqui, podemos concluir que o livre-arbítrio, de fato, é uma ilusão. Mas vamos seguir em nossa análise. O léxico traz que o livre-arbítrio é, abre aspas, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Na visão bíblica, o livre-arbítrio é a capacidade humana de escolher entre diferentes opções, incluindo escolher o bem ou o mal. É a liberdade de tomar decisões conscientes e responder à vontade de Deus, que se manifesta por meio de suas mensagens e diretrizes. Assim, para poder vivenciar o bem e o mal, o homem precisaria de ter o livre-arbítrio. Em Eclesiástico, capítulo 15, versículo 11 a 22, temos que Deus criou o ser humano em liberdade. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio para que ele pudesse escolher o caminho que ele quisesse percorrer. E a Bíblia vai além. Quando fala de Adão e Eva, ainda que Deus tenha trazido um determinismo, que é não comer o fruto da árvore do conhecimento, simbolizada pela maçã, ainda assim o homem teria o livre-arbítrio de comê-la, e o fez, fulminando o determinismo ante o livre-arbítrio. Em O Livro dos Espíritos, na questão 525, ao responder à pergunta de Allan Kardec sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, os espíritos terminam a resposta dizendo que o homem, ciente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Em muitos outros trechos do Livro dos Espíritos, bem como dos demais livros que compõem as obras básicas, aparece o livre-arbítrio. Assim, já formulamos a proposição de que, na ótica espírita, o livre-arbítrio de fato existe, assim como vimos na ótica bíblica. Já no hinduísmo, o livre-arbítrio, ou Svatantra, é uma realidade na medida em que a liberdade de escolher e agir, veja bem, a liberdade de escolher e agir, e essa liberdade acompanhada pela sequência dessas ações, que é o karma, que está além do controle imediato, influenciando os ciclos das reencarnações. Ou seja, nós temos a liberdade de agir, mas nós temos as consequências desse agir. E isso influencia o nosso processo reencarnatório. Aliás, essa ideia do livre-arbítrio no hinduísmo vem desde a tradição védica, assentando assim nas raízes do hinduísmo. O conceito de karma,
que envolve a ideia de causa e efeito, também influencia a compreensão do livre-arbítrio no budismo. Assim, veremos que a ideia do livre-arbítrio é um ponto comum em toda a linha espiritualista e não poderia ser diferente. Se Deus nos criou simples e ignorantes e não nos desse a liberdade de agir, não teríamos os méritos da nossa evolução. A liberdade de agir é o que justifica que paguemos pelos nossos erros e que colhamos os louros de nossas conquistas. Uma outra pergunta poderá nos vir à mente. Agimos sempre no uso do nosso livre-arbítrio ou há momentos que agimos por forças ocultas que estão além de nossas vontades? Em resposta à questão 540, que trata especificamente do livre-arbítrio, dizem os espíritos que os seres mais atrasados oferecem utilidade ao processo evolutivo do planeta, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Ressalto aqui um trecho da resposta que diz: antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Essa resposta nos induz a pensar que o gozo pleno do livre-arbítrio está diretamente ligado à nossa evolução. Nas camadas mais primitivas da nossa evolução, o que fazemos é simplesmente lutar pela sobrevivência, satisfazendo nossas necessidades básicas, vivendo num automatismo para satisfazermos essas necessidades básicas. E quando falamos desse processo evolutivo, não podemos nos esquecer de que em nossa curta existência terrena, em uma única encarnação, passamos por esses processos desde criança, recém-nascidas, até que cheguemos à plenitude de nossas faculdades na idade adulta. Nesse contexto, na resposta à questão 564, dizem os espíritos que referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e se obram mais por instinto do que por vontade expressa. Esse trecho traz um paralelo entre nossa evolução terrena e a evolução global do ser, destacando que, em ambos os casos, na fase mais inicial, os seres agem mais por instinto que por vontade expressa, ou seja, o predomínio do instinto sobre o livre-arbítrio. Vemos na questão 594 a extensão do livre-arbítrio, ao perguntar se a alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que se encarne. E a resposta é negativa, pois lhe falta o livre-arbítrio. Nessa construção, vamos percebendo que o livre-arbítrio de fato existe, e não poderia ser de outra forma, mas ainda poderão defender a ideia de que temos inúmeras limitações na vida,
o que vai em sentido contrário à ideia do livre-arbítrio. Não sei se ficou claro. Pelo que nós vimos até aqui, existe sim o livre-arbítrio, mas existe determinismo, ou seja, existe limitação, o que aparentemente é uma contradição. Devemos, no entanto, ter bem claro que a diferença... Então vamos lá, retomando. Devemos, no entanto, ter bem claro a diferença entre livre-arbítrio e a liberdade incontrolada, pois existe um freio em nossa liberdade, que é a lei de causa e efeito, onde para cada ação nossa temos uma correspondente reação. Isso, no entanto, não fulmina o livre-arbítrio, pois o aparente determinismo, que é a reação, é consequência direta de uma ação realizada pelo uso do nosso livre-arbítrio. E muitas vezes essa reação extrapola os limites de uma existência terrena. Assim, muito determinismo que vemos hoje é, na realidade, a reação de ações que praticamos em vidas pretéritas. O que vale dizer que o mau uso do livre-arbítrio em uma de nossas existências pode acarretar limitações em vidas futuras, mas essas próprias limitações decorrem do uso do livre-arbítrio. Não sei se ficou claro. Limitações que nós verificamos nessa vida são, na verdade, reações cujas causas estão na utilização do nosso livre-arbítrio em vidas passadas. Imaginemos uma pessoa que, usando o seu livre-arbítrio, tenha cometido um crime e, como consequência, vai preso. Na prisão, ele tem sua liberdade limitada, o que daria uma aparente ideia de que não teria o livre-arbítrio. Porém, o encarceramento é a ação da lei de causa e efeito sobre o uso que ele fez do livre-arbítrio. Assim, se olharmos essa prisão de uma forma isolada, perderíamos a noção de que de fato existe o livre-arbítrio. Mas, se olharmos todo o contexto, veremos que tudo faz sentido. O mesmo se dá quando olhamos vidas na ótica de uma encarnação isolada, onde temos aparentes injustiças e muitas vezes temos a ilusão de que o livre-arbítrio não existe. Mas tudo faz sentido quando olhamos numa perspectiva maior, considerando as pretéritas existências. Voltando ao exemplo do nosso preso. Temos que a prisão tem um duplo sentido. Primeiro, tirar o indivíduo da sociedade para que ele não volte a delinquir. E o sentido socioeducativo, que é perceber que o crime não compensa e mudar os rumos da sua vida. Assim, para sabermos se esse processo socioeducativo foi eficaz, precisamos novamente restituir a ele a liberdade, para que, de posse do livre-arbítrio, tenha condições de fazer escolhas certas. Podemos aqui usar vários exemplos, como um motorista que tem liberdade de passar o sinal vermelho, mas sofre as consequências da sua imprudência, podendo inclusive perder o direito de dirigir, o que não é uma afronta ao livre-arbítrio, mas o resultado da má utilização desse livre-arbítrio. Bom, falaremos agora um pouco sobre o caso de animais que não teriam o livre-arbítrio para fazer escolhas, o que teria aparentemente o condão de
fulminar a ideia do livre-arbítrio. O que ocorre é que Deus, em sua infinita bondade, para garantir a sobrevivência das suas criaturas, limita o livre-arbítrio nessas fases iniciais da evolução, quando o intelecto ainda não se encontra preparado para escolhas conscientes. O mesmo se dá no caso de nossas crianças, em seus primeiros anos de vida. Nós, enquanto pais, vamos limitando as possibilidades de agir dessa criança para garantir a sua segurança e até a sobrevivência. Mas, à medida em que vão desenvolvendo intelectualmente, vão se tornando cada vez mais donos de si. Quando essa mesma criança, após vivenciar todo um processo reencarnatório, tornando-se idoso, os filhos ou cuidadores passam a desenvolver o papel em que os pais outrora fizeram, que é limitar as ações desse ser, que não mais goza de sua plena capacidade de tocar a vida sozinho. Note que, ainda que a criança ou o idoso tenha condições de fazer suas escolhas, existe uma limitação externa, visando garantir a segurança e a sobrevivência. O mesmo acontece no caso de espécies animais que ainda não gozam de sua plenitude intelectual. Para finalizar, ao terminar essa apresentação, cada um de nós pode sair e praticar uma boa ação, ou podemos sair e praticar um crime, ou podemos não fazer nada. Temos a liberdade trazida pelo livre-arbítrio, mas as consequências trazidas pela lei de causa e efeito. Tenhamos assim em mente que o livre-arbítrio é uma dádiva divina, necessária à nossa evolução, pois são as nossas escolhas realizadas de forma livre que define quem de fato somos. Se fôssemos compelidos a praticar o bem, não seríamos os responsáveis por essas boas ações e não poderíamos de fato provar que realmente somos bons. O livre-arbítrio, assim, é fundamental para a nossa evolução espiritual, que vamos construindo com nossos erros e acertos para mostrar se, de fato, evoluímos. Bom, creio que foi possível trazer algumas ideias, né, a esclarecer essas posições que se tem em relação ao livre-arbítrio. E cabe a cada um de nós refletirmos sobre isso. Muito obrigado a todos pela paciência e até o nosso próximo encontro.